Hello, everyone. Welcome to your Mission 22, guys. That's Mission 22. And today we are talking about the difference between so, very, quite, much and many. Ok, guys? Vamos falar da diferença dessas palavrinhas que na nossa cabeça todas significam muito. Ok? É basicamente isso. E tá aqui o material para a gente fazer isso. E nossa missão de hoje é entender essa diferença de uma forma melhor. Todas essas palavrinhas, so, very, quite, much, many, elas têm uma ideia de muito, tá, pessoal? Porém, vocês vão ter algumas para usar para falar de intensidade de uma emoção, por exemplo, né? E outras de falar de quantidade de alguma coisa, ok? E essa é a diferença entre elas. Vamos começar explorando aqui com um pequeno warm-up, um aquecimento, ok? E nosso aquecimento começa com perguntas que vão ser importantes para a missão de vocês também, tá? Que são as seguintes: What things are you very good at? Olha a estrutura dessa pergunta que bacana. What things, que coisas, you are or are you, que é pergunta, inverte, né? Are you, você é muito bom em. Ou seja, que coisas que você é muito bom, que você faz muito bem? Em que coisas você é muito bom, ok? E olha minhas possíveis respostas. Vamos pensar num verbo, numa ação, uma coisa, uma ação que tu é muito bom. Eu vou dizer I'm very good, very good at. Tem que usar a preposição at, tipo, eu sou muito bom em alguma coisa. Esse at está simbolizando esse em do português. E se eu for botar um verbo aqui, pessoal, uma ação, eu vou ter que botar por causa desse at, que é uma preposição, o ing nela, tá? Mas é puramente estrutural. Bom, vamos engolir a seco e tentar entender dessa forma, nessa estrutura. Quando vocês forem falar que vocês são muito bons em cozinhar, jogar tênis, dançar, é, ahn, sei lá, jogar qualquer esporte, né? Vocês vão escrever dessa forma. I am very good at playing the the guitar. I'm very good at playing the guitar. Então, notem, por causa desse at, que é parte da nossa estrutura, eu tô tendo que usar o ing, mas vocês não vão conseguir traduzir isso aqui, esse ing, como gerúndio, não é necessariamente tocando guitarra, tá? É só tocar, mas por causa do at, a gente usa o ing. So I am very good at playing the guitar. Por quê? Porque é um verbo, tá? Ou se não, pessoal, se fosse uma coisa que vocês são bons nessa coisa, I'm very good at English. Eu sou muito bom em inglês. Daí não é verbo, né? É um substantivo. Eu sou muito bom em inglês. Daí acaba ali, tá? Agora, olha aqui a próxima. What things are you not so good at? E o que seria esse not so good? Esse so representa um tão. Então, not so good, nem tão bom. Not so good, nem tão bom, tá? Podem anotar. É bacana essa expressão. Ahn, agora, em que coisa vocês não são tão bons? I'm not so good at um, science, history, biology. Biology. Tentando pensar em algumas, às vezes, né, alguns temas de escola, né, que vocês não eram tão bons ou não são tão bons. I'm not so good at science, history, biology, ok? Porque é uma coisa. Agora, se for um verbo, uma coisa que vocês não são tão bons em fazer, aí vai a estrutura lá de cima, ó. I'm not so good at cooking. Eu não sou muito bom de cozinhar. I'm not so good at cooking, ok? E aqui está a estrutura de vocês usando já uma desses, duas dessas, né? O very, como muito que vocês conhecem, mas também o so, como muito que vocês vão conhecer agora. Vamos para nossa presentation dessas estruturas aqui, pessoal. So, very and quite. Very
Intensidade normal, comum em situações neutras, digamos assim. Vocês conhecem very mais do que qualquer um desses, talvez, né? Exemplo, she's very tired, ela está muito cansada. Então, qual seria a diferença do so? O so tem a ver com uma intensidade muito forte, com emoção ou surpresa, né? E é também uma linguagem um pouquinho mais casual, um pouquinho mais informal para dizer muito, mas de intensidade. So, she's so tired. Ela tá tão cansada. Seria esse nosso tão, né? She's so tired, ok? Lembrando que o so também vem usado no início de conversas, né? Tipo, a gente diz, so, what are you doing tomorrow morning? Então, daí ali ele é meio que um então, para dar início a uma conversa. Mas aqui, antes de um adjetivo, principalmente, vocês vão notar, ele dá essa intensidade, é um muito, é um tão, ok? E o quite, que ele vai ter um uso um pouquinho mais no inglês britânico, mas no inglês americano vocês também ouvem, ele é uma intensidade moderada, ele é entre um pouco e muito, dependendo do contexto, e eu diria até dependendo da entrega, de como vocês falam ele. Mas tem um para vocês que o quite também vai funcionar ali como uma espécie de very, né? Então, she's quite tired. She's quite tired. Ela tá bem, bastante cansada. Ela tá bem cansada, ela tá bastante cansada. Tá aí o uso do quite. Então, uma dica de ouro aqui. Very, neutro, qualquer situação que vocês queiram expressar muito em questão de sentimentos, né? So, um pouquinho mais emocional, quer dizer, tão. E quiet é um pouco mais britânico, mas americano usa também. E pode ser elogioso ou um pouquinho mais atenuado, né? Pode ser tanto uma espécie de um pouco, quanto às vezes muito, tá? Sempre para intensidade. Olhem os exemplos e repito em casa. It's very cold today. It's so cold today. It's quite cold today. Notaram até na minha entrega, na pronúncia aqui, pessoal, ó. It's very cold today. It's so cold today. It's quite cold today. Viram? Moderado, um pouquinho mais frio, sem tanta emoção, o quite, né? Quais são erros comuns com esses carinhas aqui que eu mostrei, pessoal? Poxa, o erro mais comum, pessoal, vocês usarem very para quantidade e não para intensidade. Vocês não vão usar very antes de uma coisa, antes de um substantivo, de uma coisa física. Só antes de um sentimento, de uma emoção, de um adjetivo, né? Então, quando eu quero dizer eu tenho muitos amigos, I have very friends, pé. Esse very não tá ali para isso. Esse very não vai para dizer eu tenho muitos amigos, que é para quantidade de amigos. I don't have very money. Esse very também não tá ali para dizer muito dinheiro, tá? Não é para quantidade de dinheiro, ok? Então, deixem o very, o so e o quite para falar de intensidade de sentimentos, de emoções, de adjetivos, tá? E agora a gente vai para quantidade, que a gente já conversou sobre much e many, né, pessoal? Mas só para confrontar eles, eu faço rapidinho com vocês. De novo, então, much para substantivos incontáveis. O que são os incontáveis? Aquelas palavras em inglês que não tem o plural, que não existe o S na palavra. Money é um exemplo. É estranho, a gente parece que dinheiro seria contável, dá para contar dinheiro. Mas, poxa, dinheiro não tem plural nem em português, não existe dinheiros, né? Então não existe a palavra monies. Então quer dizer que ele é incontável. I don't have much money. Notem, não I don't have very money. I don't have much. Que o much é o muito para uma quantidade de coisas. Enquanto many também é um muito para uma quantidade, mas de coisas contáveis, onde o plural existe daquela palavra. Amigos a gente pode usar friends em inglês com o S, então existe o plural dessa palavra. Eu vou usar muitos amigos, many friends. Eu não tenho muitos amigos, I don't have many friends. Olha a dica prática. Very nunca acompanha substantivos, que são coisas, tá? Eu não digo I have very friends, eu digo I have many friends. Ok, guys? Fantastic. Então, aqui, pessoal, aqui tem uma prática guiada para vocês para uso de so, very, quite, much, many. Vou fazer bem rapidinho com vocês para a gente já ir para a missão. Pensem comigo e dica: pausem o vídeo,
Façam sozinhos esse exercício agora por uns 4 minutos e voltem que a gente corrige ele juntos. Pausem aí enquanto eu vou começar a fazer, tá? Vamos lá, ó. I have work to do today. Pessoal, trabalho não é um adjetivo, né? É uma coisa. Então é um quantitativo. E não existe o plural trabalhos aqui em inglês, né? Eu não diria works, tá? Isso vocês vão pegando com cancha, com tempo também, tá? Então, aquele que a gente usa para incontáveis e quantidade, much. I have much work to do today. Eu tenho muito trabalho para fazer hoje. It's hot in here. Está muito quente aqui, pessoal. Quente é um adjetivo, é uma sensação. Então eu vou usar com algum desses. Aquele ponto de exclamação entrega algo para vocês, parece que seria aquele que a gente usa com mais emoção, né? Então, it's so hot in here. Tá tão quente aqui. He's a nice guy. He's a nice guy. Ou ele é um cara legal. Poxa, nice é um adjetivo, né? Uma coisa é de legal, de bacana. Então eu vou usar algum desses aqui. Agora varia, pessoal. Eu diria que he's quite a nice guy vai caber na nossa estrutura de a nice, porque eu não consigo falar he's very a nice, esse a atrapalharia, he's so a nice, o a também atrapalharia. A única estrutura que cabe aqui é quite a nice guy. Ele é um cara bastante legal. Quite a nice guy. Por causa desse a, só dá para entrar o quite aqui, ok? She doesn't have much time. Tempo também é uma coisa que a gente é algo de quantidade de tempo, né? É quantidade. E much porque não existe plural de time. Não tem times, é só time. Much time. There are people in the room. Pessoas eu consigo contar, então many people in the room. This coffee is strong for me. O café é muito forte. Forte é é de intensidade, então very pode ser. Uh, Quite poderia ser. So poderia ser, ok? Mas vamos ficar com very ou quite, parece melhor. That's so interesting. Isso é tão interessante. And I don't eat. Eu não como muita carne, é quantidade, né? E carne, meat, também não existe a palavra meats. Então quer dizer que não tem plural, eu uso much porque é incontável carne em inglês, ok, guys? Então, alguns exemplos aqui, controlem agora se vocês fizeram aí. Se tiverem alguma dúvida, mandem para o amigo gringo. Recap, recapitulando, so, very and quite expressam intensidade. A gente usa para qualidades, para adjetivos. Much, many expressam quantidade, número, volume, para coisas que a gente conta e coisas que a gente não consegue contar, né? Ok, let's go to our light mission, pessoal. Missão light. Crie 5 frases reais sobre sua vida usando so, very, quite, many ou much, ok? Depois transforme 2 delas trocando o intensificador. Então, se vocês criarem a frase I'm very tired today, eu estou muito cansado hoje, poxa, troquem o very por so. I'm so tired today, com mais emoção. Olha ali, um exemplo. I have many books. Eu tenho muitos livros, quantidade de livros. I don't have much time to read them. Eu não tenho muito tempo para ler eles, né? Então tá. Então, ó, vocês podem usar a mesma frase e trocar o intensificador ou fazer um complemento à frase com outro intensificador. Essa é a ideia. Façam apenas com 2 que tá bacana das 5 que vocês criarem. E a Mission Extension, pessoal, a gente retorna ao início da nossa missão de hoje, que eu falei What things are you very good at? Que coisas que você é muito bom em fazer? Ou que coisas você é muito bom? Em que coisas você é muito bom? In what things are you not so good at? Em que coisas você não é muito bom? Para isso, para relembrar, volte no começo da missão, se tiver que assistir de novo, como a gente montou essas frases aqui, a explicação que eu dei, assistam de novo, façam mais de um exemplo de coisas que vocês são bons e mais de um exemplo de coisas que vocês não são bons com as estruturas que nós vimos no começo da nossa mission. Ok, guys? Your gringo friend is waiting for your
answers and for your exercise. Thank you so much. See you next time. Bye bye.